Muito bem. Boa tarde. Boa tarde a todos. Que o Eterno vos abençoe. Shalom a todos os lares. Shalom a todas as casas. Não é? Que Deus vos abençoe poderosamente neste dia de hoje, de domingo, não é? E vamos a essa live profundamente espiritual. O espaço hoje não será usado para críticas, para a demonstração ou exortação dentro da palavra. Não. Hoje o espaço está aberto aqui para uma revelação muito profunda a respeito de Yeshua dentro das Escrituras. Você verá como que este ser espiritual, Yeshua, que você o conhece por Jesus, a participação dele desde o início da humanidade, da criação. Nós, judeus, comemoramos no dia 25 de Kislev o Hanukkah. O que é o Hanukkah? Não é? E qual é a ligação que tem entre o Hanukkah e o Natal cristão? Será que tem alguma similaridade, tem alguma coisa a ver? Deixa eu só ir compartilhando aqui e aí a gente já entra na live, tá bom? Era só um minuto. Opa, estou só compartilhando e a gente já entra já. Aqui. Hoje é domingo, a maioria do pessoal está em casa, descansando, não é? E aqui está muito quente aqui. Faz um calor terrível aqui, misericórdia. Peraí. Pronto. Ferreira, filho do irmão José. E aqui. Eu acho que tá bom de compartilhar aqui. Eu acho que tá bom, tá demorando. Bom, então vamos a essa paraxá de hoje, a essa alimentação de hoje, não é? Muito importante para nossa elevação espiritual, tá bom? Olha só, o Natal, todo mundo já sabe, não é? O que é o Natal? A palavra Natal vem do latim, não é? Que é de nascimento, não é? Hoje eu quero falar de algo muito especial do mundo judaico, que envolve o Senhor Yeshua, envolve Jesus.
E você vai ficar muito, mas muito feliz e com a fé bem renovada, bem edificada, uma vez mais. A paz do Senhor aos irmãos católicos, aos irmãos evangélicos, aos irmãos protestantes, a todos aqueles que acreditam na Bíblia. A paz do Senhor, os irmãos da Deus e Amor, a paz do Senhor, os irmãos da Assembleia, a paz do Senhor, os irmãos da Sinos de Belém, Missão das Primícias, enfim, graça e paz aos gracistas, não é? A paz do Senhor a todos aqueles que creem em Deus. A maioria das pessoas apegam-se mais ao Natal, comemorado pelos cristãos, o nascimento de Yeshua, Jesus. Escatologicamente, os textos de Isaías e de Miqueias ligam Yeshua, ligam Jesus a um Salvador. Ligam Jesus, em hebraico, ao termo que para o grego se tornou Cristo, mas de origem hebraica, Machia ou Messias. O rei ungido, o ungido de Deus para o povo de Israel, em primeiro lugar. Depois para o mundo. Começando essa live, nós lemos o primeiro texto de Isaías capítulo 7 e versículo 14, em hebraico, aonde vai nos dizer exatamente assim. Lachen iten hu Adonai, lachen, otignech, chaalemach, chachar. Velodet ben, vekarain, shemot, El Imanu, Ben, Veiodet, Vekarain, Shemor, El Imanu. O que eu li para você aqui em hebraico? Eu li o livro de Isaías capítulo 7, versículo 14. E eu sei que muitos irmãos yahudins, judeus, não aceitam essa passagem de forma alguma. Eles não alcançam enxergar ou ver Yeshua como o Mashiach. Muito bem. Mas esse texto que eu li, de Isaías 7, 14, que eu li para você em hebraico, não é? Lachen iten, Adonai hu lachen, otigener, halemach, harach, ben eilodet, vekamat shemot, el imanu. Esse texto, transliterando ele do hebraico para o português, está dizendo assim: pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem, presta bem atenção que no texto hebraico, o original hebraico, o texto está, quando se fala de jovem, não está usando o vocábulo betolá, ou seja, virgem, está usando o vocábulo hebraico aramar, ou aramar, que quer dizer apenas jovem. Portanto, no original está dizendo: pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem, Aramar, está grávida e dará à luz um filho e dar-lhe-á
o nome de Emanuel. Mas se era Betolá ou era Armar, se era virgem ou não, isso é uma outra história que também está no meu canal do YouTube. Isso não tem muita relevância, ok? Vamos lá. Esse texto de Isaías 7,14 fala sobre o nascimento de Emanuel, que significa em hebraico Deus conosco. Um detalhe, que no início, quando Deus começa a falar com o rei Acaz, ele diz, Isaías capítulo 7, não é? Agora versículo 10 e 11, é antes do versículo 14, ok? Vai dizer assim em hebraico, Vayosef Adonai Daber El Ahab. Versículo 11. Likhar Seal Ot Mein Adonai Elohecha Haemek Sealach O Hagbecha Lemalecha Lemaelach. Ou seja, o que é que os versículos anteriores ao versículo 14 nos ensina? Antes de, eis que a jovem ou a virgem dará luz a um filho e o seu nome será Emanuel. O que está dizendo lá no versículo 10 e 11? Antes do versículo 14 do capítulo 7 de Isaías. Está dizendo assim, e continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo, pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal, pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Quando a gente vai pegar a Bíblia de Jerusalém para ler ou embaixo nas profundezas, dá uma olhada nisso daqui, gente, olha só. Olha só isso aqui. Isaías, capítulo 7, versículo 10 e 11. Yahvé tornou a falar a Acaz, o Senhor, Deus, dizendo-lhe, através de Isaías, né? Yahvé tornou a falar a Acaz, dizendo-lhe, pede um sinal a Yahvé, teu Deus, ou nas profundezas do Sheol, olha o que Deus está falando para o rei Acaz, ou nas profundezas do Sheol, ou nas alturas, ou nas instâncias mais altas, ou nas instâncias mais baixas, ou no céu dos céus, ou no Sheol, nas profundezas, nos mundos inferiores mais baixos. A palavra Sheol, em hebraico, ela quer dizer inferno, que o latim colocou infernos inferiores. Mas o Sheol, em hebraico, ele limita-se apenas à cova, apenas ao sepultamento, apenas à gaveta, ao cemitério, onde o corpo ali descansa em estado de decomposição e o pó volta ao pó, aquela coisa. Entretanto, como esse texto de Isaías, ele tem uma conotação escatológica e espiritual, nós entendemos aqui que o Sheol não é apenas o inferno do cemitério, da sepultura, para onde vai o corpo e é ali sepultado em camadas inferiores. O Sheol aqui são como a tradição ensina, as mansões ou os mundos dos espíritos dos mortos. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque o Eterno está dizendo através do profeta Isaías ao rei Acaz, pede um sinal a Deus. Pode ser no Aion, pode ser nos mundos superiores, elevados, nos reinos espirituais do céu, como pode ser também no Sheol, nos mundos inferiores.
Mas o que isso tem a ver, irmão Ben? Por um lado, e um olhar mais profundo, quero que você entenda agora sobre... Aí você vai começar a entender e pegar, ao decorrer, a ligação que existe entre o Natal e a festa de Hanukkah do povo judeu. Por um lado, de um olhar mais profundo e místico, misterioso, espiritual, nós vemos Yeshua aqui, que domina tanto nas dimensões elevadas. O Brit Hadashah vai dizer que o nome de Yeshua está elevado, de Jesus, sobre todo o nome, em cima nos céus e embaixo na terra. E é isso que deixa o povo de Israel nervoso, não é? Enfim, Yeshua, que domina tanto nas dimensões elevadas, tanto quanto nas dimensões mais baixas do mundo espiritual. Veja o que o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, 18, e também capítulo 4, do versículo 5 ao 6, nos ensina. Dá uma olhada nisso. 1 Pedro 3, 18. Eu não vou ler em grego, porque grego era uma língua pagã. Eu vou ler no idioma do meu povo, no idioma dos meus antepassados, no idioma do próprio Yeshua. Jesus, que é o idioma hebraico. Primeira carta de Pedro 3,18. O apóstolo Pedro, ele está escrevendo exatamente isso. Quem está aqui é o irmão, não dá para saber agora quem é. Rui Charles, seja bem-vindo, Rui Charles. Obrigado por você estar presente. Se você puder compartilhar o máximo, eu vou ficar muito feliz e agradeço muito. Bom, então, agora eu quero que você entenda essa sincronia espiritual que existe entre o judaísmo e Jesus, o judaísmo e Yeshua, tá bom? Nós acabamos de ler o livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Entretanto, no versículo 10 e 11, antes do versículo 14, nós vemos o profeta Isaías escrevendo que o Eterno diz a ele: olha, fala para Acaz, rei Acaz, peça um sinal para mim, peça um sinal para Deus. Pode ser nos aions, nos mundos elevadíssimos, das culminâncias do Eterno, pode ser nas dimensões mais elevadas, terceiro céu, quinto céu, sétimo céu, enfim. Ou esse sinal pode ser pedido também, Acaz, nas dimensões, regiões mais baixas. E aí o termo hebraico vai chamar essas regiões baixas de Sheol. Sheol em hebraico é inferno, transliterado para o grego e também para o latim, que nada mais é do que sepultura. Ora, Deus não daria um sinal para o rei Acaz de forma limitada, palpável, ali no chão, ali na terra, a 7 palmos ou dentro de uma caverna? Seria então um sinal muito fraco, um sinal muito tangível. Concorda? Então, como esse texto é um texto escatológico de Isaías, capítulo 7, ele vai nos tratar
de uma leitura, uma visão, um mergulho profundo sobre Yeshua. Ou seja, eis que a Virgem, ou Betulá, ou Rahmahá, dará à luz a um filho. Está escrito aqui. Isaías 7, versículo 14, que vai nos dizer assim, em hebraico: Lachen iten Adonaichu, lachen otinech, chalemach ou chalamach, charach, ben veiolet, ben veioledet, veioledet, vekarai Shimon el Imanu. Pois sabei que o Senhor vos dará um sinal, o sinal que o Eterno deu. Ah, que bom, tá na internet boa. A minha, às vezes, já está um pouquinho ruim. Pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem, do hebraico, Ahmar, ou Ahmarach, ou Alma, Alma, em hebraico, diferente de Betulá, que é virgem, Alma, o que quer dizer? Jovem, menina, moça, etc. Eis que a jovem está grávida e dará à luz um filho e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Então, esse sinal que o Eterno deu para o rei Acaz, claro que para todo o Israel daquele tempo, é um sinal que ele está dizendo, está sendo claro. A jovem dará luz a um filho. A jovem está grávida, dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, quer dizer Deus conosco. Ou seja, tanto bastasse para Deus revelar este sinal para Acaz, nas mais altas patentes, nas mais altas culminâncias, nas mais altas elevadas dimensões espirituais, quanto nas mais baixas dimensões espirituais também, porque ele é onisciente. E há um cântico de Davi que diz: para onde eu irei? Se for para cima dos céus, lá o Senhor me encontra, me acha. Se eu for para debaixo da terra, o mais inferior e mais profundo da terra, o Senhor também me acha. Porque o Senhor, ele é onipresente em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Seu filho também não poderia ser diferente, está em todos os lugares. Correto? E as camadas mais profundas, digamos, do mundo espiritual, o apóstolo Pedro vai nos dizer isso também. Ele vai dizer na sua epístola, 1 Pedro 3,18, não é? Ele vai dizer assim, em hebraico, tá bom? Ki gan hamashia, pa'an meti achat al chatotenu, chat tzadik, ביד הרשעים לקרב אותנו אל האלוהים חומת בבשר ויגן ברוח. Ou seja, Pedro está dizendo assim, veja como há sincronia entre as escrituras. Porque também Cristo, ungido, Machia, Messias, Pedro está dizendo, padeceu uma vez pelos pecados, ele o justo, pelos injustos, para levar-nos a Deus.
havendo sido mortificado, morrido na carne, no corpo humano, lá na cruz, 3 dias na sepultura, porém vivificado pelo Espírito. Versículo 14 da 1 Pedro 3,18. Ou versículo 19 agora. O Bekhen Halak Vaikerar Larohot Asher Bamishemar. Pedro está dizendo em hebraico, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. A tão polêmica ida de Jesus, Yeshua, quando ele morre ali na cruz do Calvário, fisicamente, ele morre, ele entra em óbito. Quando ele diz, tudo está consumado, tetelestai, tudo está pago, ele então vai para o mais baixo, o mais profundo, Sheol, mundo dos mortos. Não há demônios lá, não havia demônios lá, não havia Satanás, não havia correntes, cadeias, fogo consumindo as pessoas, nada disso. Havia pessoas presas em seus pecados, presas em suas memórias de pecado, de maldades, de coisas horrorosas, e que precisavam ser resgatadas por Yeshua. Por isso que aos Efésios vai dizer que ele desceu, pegou o cativeiro e levou, ascendeu aos céus. Ele foi levar o Evangelho, foi levar a justa pregação de amor e de salvação a essas pessoas. Entendeu? Então aqui é só uma introdução a respeito desse ser que já existia antes da criação. O Deus conosco, o Emanuel, a luz, o princípio e o fim, nos céus, nas alturas, tanto também como no baixo, nas profundidades, no mais profundo. Lembrem-se, ele disse em Apocalipse 22:13, Yeshua teria dito, eu sou o Alfa e o Ômega. Amém. Não, Yeshua não teria dito, eu sou o Alfa e o Ômega. Não, ele não era grego. Ele não usaria idioma de um povo pagão, idólatra, como os gregos, para dar uma mensagem da sua profunda divindade, espiritualidade, tão santa, tão zelada, num idioma pagão. Yeshua nunca disse, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Yeshua, na verdade, disse em hebraico, Ani, eu, Ani Halef Beratav Harosh, Berassof Harishon, Haron Verá. Em hebraico ele disse, eu sou o Aleph e o Tav, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Assim, temos agora a noção de quem estamos falando. Não é mesmo? Para terminarmos essa introdução aqui sobre o aniversariante, que não nasceu no 25 de Kislev, ou seja, no 25 de novembro e 25 de dezembro, não. Yeshua teria nascido provavelmente no mês de Nissan, entre abril e março, ok? Mas vamos lá. Último texto dessa introdução. O livro de Miqueias, entre os profetas menores, no capítulo 5 e versículo 24, nós lemos exatamente assim. Em hebraico, Beatar lehen beit
Efratá, Sair Leheiot, Bealefei Yehudá, Mimecha, Yetzed, Leheiot, Moshel, Beisrael Ta'iv, Umotzal, Mikeden, Mimei, Olam. O que esse texto em hebraico está falando de Miqueias 5:24, que faz referência a Yeshua segundo a escatologia? Vai dizer assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Gravou isso? Esse texto está falando sobre alguém que vai sair, que vai nascer de Belém, de Efrata, Efratá, a cidade do pão, a casa do pão. Está falando de Yeshua. E que desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, mais uma vez, nós temos um texto dando o tempo, que não é cronos do grego, tempo limitado, tempo humano, relógio analógico, relógio digital, relógio de ponteiro, dias, horas, semanas, meses e anos. É o tempo da espiritualidade, eternidade. É o tempo kairos, é o tempo eterno de Deus. Então, e tu, Belém Efrata, ó, Veiatá Lechen Peit Efratá, posto que pequena entre milhares, que sair Leheiot e Bealefei Yehudá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. Ó, Mimecha Itse Leheiot Moshel Beisrael, e cujas saídas são desde os tempos antigos. Olha isso, não é? Israel é Umotzal, é Mikeden, Mimei Olam, desde os dias da eternidade. Então, o próprio profeta Miqueias, usado pelo Ruach Kodesh, o Espírito do Eterno, já está falando, né, antes de Yeshua vir ao mundo, que ele viria de tempos antigos, que ele viria da eternidade. Ok? Gente, olha só que maravilha isso. Pois bem, agora vamos entender a relação de Yeshua, Jesus, com a festa judaica Hanukkah. Judaica, afinal, Yeshua era judeu. Ok? Para nós entendermos isso, não é? Eu preciso explicar para vocês um pouco dessa festa. Olha só, há 160 ou 200 anos aproximadamente, antes de Yeshua vir ao mundo, de encarnar aqui nesse mundo, existiu uma civilização dos Macabeus, não é? Onde Judas Matatias, Judá Matatial, ou seja, ele era sacerdote, ok? Do povo de Israel. E há 200 anos antes de Cristo, vir ao mundo, houve uma invasão do povo grego, o império de Helena, em Israel. O rei grego Antíoco IV Epífanes, depois Demétrios, e depois o chefe dos guardas dos elefantes do exército, chamado Nicanor. Foi um período muito triste e devastador para Israel. Mataram sacerdotes, invadiram o templo, destruíram o templo, ofereceram uma porca
que é um animal abominável, imundo, segundo a Torá, dentro do lugar mais sagrado, ali na mesa do propiciatório. Sangraram um porco no lugar santo. Destruíram todo o altar. Isso sem contar que Antíoco Epífanes, Antíoco IV, ele não concordava com a doutrina mosaica, a doutrina da Torá. A circuncisão, por exemplo, para os gregos isso era uma agressão ao corpo, era abominável. A guarda do sábado, os gregos achavam que os judeus eram vagabundos e não gostavam de trabalhar, eram preguiçosos, porque segundo os gregos tinham que trabalhar 7 dias na semana. E a leitura e a pregação da Torá no templo e também nas sinagogas. Então tudo isso, o rei Antíoco IV, Epífanes, começou a combater e a pegar os livros sagrados e a queimar e a destruir o templo, porque como pode, nos templos da Grécia, onde a Grécia conseguiu ocupar espaço e reinar, havia o templo de Afrodite, de Medusa, havia o templo de Zeus, etc., dos deuses gregos. Agora, quando eles chegam no suntuoso templo de Israel, do Deus eterno, não há nenhuma imagem esculpida lá dentro, não há nenhum Deus para se adorar. Então isso irrita Antíoco Epífanes, e ele então começa a construir imagens dentro do templo. E assim começa essa perseguição. Mas um homem chamado Yehudá Matatiel, ou seja, Judas Matatias, sacerdote, ficou extremamente indignado, revoltado. Preste bem atenção que a investida de Antíoco Epífanes, rei grego, não era para matar os judeus. Ele não tinha interesse em matar os judeus. Não. Era mais no campo espiritual, no campo mais teológico, no campo mais de religião. Ele quis aniquilar, destruir, banir a fé judaica, banir o Deus de Israel, banir a Torá, banir os rituais, banir os sacerdotes. Ou seja, converter os sacerdotes a sacerdotes gregos e adorar e fazer rituais gregos à idolatria e aos deuses pagãos da Grécia. Mas um homem se levanta nesse meio tempo e diz: eu não. Aqui não. Na minha cidade não. E esse homem é Judas Matatias. Não tem nada a ver com o Judas Iscariotes, tá? É Judas Matatias, ok? Ele se reúne com a sua família, ok? E ele começa a reunir as pessoas, ainda que pessoas um grupo muito pequeno, contra um exército de milhares de soldados armados, até os dentes, espada, escudo, camelo, dromedário, cavalo, um elefante, tudo que você possa imaginar de poder os gregos tinham. Já ali Israel não tinha praticamente nada, porque não tinha exército, pequenos soldados da guarda do templo, e a maioria das pessoas eram camponesas, não é? E Judas Matatias, mesmo sem espada, mesmo sem escudo, mesmo sem armas, ele se levanta. Quando você vai em Israel, se você tiver o privilégio um dia de ir a Israel, você procura lá a civilização, a parte arqueológica dos Macabeus, está lá a 250 metros abaixo do solo, está tudo guardado lá, arqueologicamente falando, pelas descobertas. Também o nome de Judas Macabeus, ou Judas Matatias, a saga dos Macabeus está no Muro dos Heróis da Fé de Israel, ok? Tudo isso você vai encontrar lá. E o Macabeus então se une com pouquíssimas pessoas. E é aí que você vai ver o extraordinário de Deus. Eu vou ler aqui um texto para você rapidinho.
de Macabeus, capítulo 15 e versículo 11, ok? Qual foi a revelação, qual foi a inspiração do Eterno, a experiência, a vivência que Judas Macabeu teve, ou Judas Matatias teve, para ter o seu ânimo tão exacerbado, ter a certeza, a fé, para ir contra o exército, agora, não só de Antíoco Epífanes, mas também de Demétrios e, consequentemente, de Nicanor, o chefe da guarda dos elefantes do povo grego, do Império Grego. Como? Presta atenção nessa leitura. Não está na sua Bíblia, evangélico, porque a sua Bíblia é uma Bíblia totalmente manipulada pela CPAD, ela é manipulada pelos pastores evangélicos, cheio de discriminações, preconceitos, intolerância religiosa, cheio de desconhecimento do mundo hebraico. Ah, porque teve lá a mensagem do mundo além com o profeta Onias, com o sumo sacerdote Gadol, Kohen, o Onias e também o espírito do profeta Jeremias. O problema do evangélico é sempre esse, sabe? Sempre essas bobagens que eles se apegam. E aí não são descendentes de Israel, não tem cultura, tradição, não tem estudo hebraico, não estuda os livros, não estuda a Torá, não estuda os profetas, nada. Mas querem ousadamente opinar numa revelação que não foi dada para eles. Mas querem se apropriar, pegar para eles como se eles fossem, os guardiões dos textos sagrados hebraicos, chamado Velho Testamento. Mas vamos lá. Está escrito assim, no livro de 2 Macabeus, capítulo 15 e versículo 11. Olha só, eu vou ler rapidinho aqui, tá? No versículo 6, olha só. De fato, enquanto Nicanor, exaltando-se com toda a sua arrogância, decidira levantar um troféu público com os despojos dos homens de Judá, o Macabeu, por sua parte, estava ininterruptamente persuadido, com plena esperança de que obteria socorro da parte do Senhor. Assim exortava ele seus companheiros a não temerem o ataque dos pagãos, os gregos, mas tendo em mente os socorros já vindos a eles do céu. E esperarem também agora a vitória que lhes adviria da parte do Todo-Poderoso, do céu, confortando-os então por meio da lei e dos profetas, lendo a Torá e lendo os livros dos profetas, as promessas de Deus dos profetas. E recordando-lhes também os combates que já haviam sustentado, tornou-os mais ardorosos. Tendo assim despertado o seu ardor, deu-lhes as suas instruções e, ao mesmo tempo que lhes chamava a atenção para a perfídia dos pagãos e a quebra dos seus juramentos. Olha, o Judas Matatias aqui, ele é um sacerdote, tá? E ele não aceita construir ídolo dentro do templo, ele não aceita colocar estátua de Deus dentro do templo, ele não aceita idolatria, ele não aceita que um pagão, um ímpio, um sujo, um goi da época venha tirar aquilo que já tinha sido estabelecido por Deus através de Moisés. Então, ele começa a inflar a fé dos poucos homens e famílias que estavam com ele, para não temerem o grande exército de Antíoco Epífanes ou de Nicanor, enfim, de Demétrios. Não. Para eles permanecerem em fé, com a fé ali na palavra, lembrando das vitórias de Israel contra os seus inimigos, conforme está no Gênesis, no Êxodo, conforme está nos profetas, ok? Que é a Torá e também o livro dos profetas, as vitórias, as intervenções de Deus.
Era essa a força que o Yehudá Matatiel, ou seja, Judas Matatias, tinha naquele momento. E ele vai insuflar a mente, o coração das pessoas a crerem no livramento do Todo-Poderoso que daria a ele. Olha isso. Até que, tendo, pois, armado cada um deles, menos com a segurança dos escudos e das lanças, do que com o conforto de boas palavras, referiu-lhes ainda um sonho digno de fé. Ou seja, tendo Judas Iscariotes, Judas Matatias, ou o Macabeu, tendo confortado eles, tendo fortalecido eles com palavras, com oração, com fé, com esperança no livramento do Deus de Israel, com as mensagens das histórias que já haviam passado de vitória, o Judas Macabeu, ou Matatia, ele vai contar então agora, nesse momento crucial, da noite para o dia, ele vai contar para o seu povoado, a sua comunidade ali, né, que era pequena, ele vai contar para eles uma revelação. Ele vai contar para eles o que ele teve, uma experiência espiritual permitida por Deus, que mudou a sua perspectiva de vida. Já não interessava mais a quantidade numérica, já não era mais uma questão de balística, já não era mais uma questão de militares treinados, não era uma questão agora de logística de guerra, de demografia de guerra, de estratégia de guerra. Era agora uma questão de poder sobrenatural de Deus. Tendo, pois, armado cada um deles, menos com a segurança dos escudos e das lanças, do que com o conforto das boas palavras. Referiu-lhe ainda um sonho digno de fé, uma espécie de visão, que os alegrou a todos. Ora, este foi o espetáculo que lhe coube apreciar. Agora começa aqui a visão ou o arrebatamento que Judas Matatias teve uma noite antes da guerra contra Nicanor, ou Antíoco Epífanes. E o espetáculo da visão foi essa. Judas sai do seu corpo em estado de arrebatamento e é levado a uma dimensão espiritual. E olha só, lá ele vê Onias, que tinha sido sumo sacerdote. Onias, que tinha sido sumo sacerdote. Obrigado a quem compartilhou agora, não deu para ver. Onias, que tinha sido sumo sacerdote. Homem honesto e bom, modesto no trato, de caráter manso, expressando-se convenientemente no falar, e desde a infância exercitado em todas as práticas de virtude. Da virtude, estava com as mãos estendidas, intercedendo por toda a comunidade dos judeus. Agora, o Judas Matatias começa a contar que ele foi, por uma espécie de arrebatamento, até a dimensão espiritual, e nesse lugar ele viu o sumo sacerdote Gadol, da mais alta patente do templo, né, que já havia morrido, e aí que os evangélicos começam a com cri-cri-cri, blá blá blá, né, começam a demonizar tudo. O povinho difícil, viu? Deus me livre. Mas vamos lá. O Judas Matatias, ele tem essa visão, ele é levado nesse lugar espiritual, e ele vê o sumo sacerdote Gadol, Onias, da mais alta patente do templo, das classes dos sacerdotes, com as mãos estendidas para o povo judeu, para o povo de Israel. Um espírito na dimensão espiritual, intercedendo, orando, emanando e mandando força, luz, prodígios. Tudo isso pela autorização do Eterno, tá?
Apareceu a seguir, da mesma forma, um homem notável pelos cabelos brancos e pela dignidade, sendo maravilhosa e majestosíssima a superioridade que o circundava, a glória, aquela coisa de luz, né, em volta do Espírito, a mesma que quando Jesus ele se transfigura no monte chamado Tabor, seu corpo se torna em luz, aquela coisa de áurea, em glória, em volta dele, de Moisés e de Elias. Pelos cabelos brancos e pela dignidade, sendo maravilhosa e majestosíssima a superioridade que o circundava. Tomando então a palavra, disse Onias: este é o amigo dos seus irmãos, aquele que muito ora pelo povo e por toda a cidade santa. Jeremias, o profeta de Deus. Estendendo por sua vez a mão direita, Jeremias entregou a Judas uma espada de ouro, pronunciando estas palavras enquanto a entregava: recebe esta espada, santa, presente de Deus, por meio da qual esmagarás teus adversários. Meus irmãos, passando essa passagem aqui, o Judas Macabeu, Matatias da comunidade Macabeus, ele acorda completamente outra pessoa. Ele nunca tinha tido uma experiência, nem mesmo dentro do Santo dos Santos no templo. Ele nunca tinha passado por uma experiência dessa. Por isso que é até tolerável, é até compreensível, não é? Os nãos dos evangélicos, da igreja evangélica: não, esse livro é apócrifo, fala de contato com o morto. Quem nunca teve um sonho com a mãe, com a avó, com o filho, com o irmão, com o amigo? Quem nunca teve uma experiência espiritual assim, não é? Acordou feliz, leve, com muita alegria, com um gozo espiritual e não atribuiu nada a demônio, nada dessas coisas. Mas enfim, só quem passa por uma experiência dessa é que sabe o que é isso. É que sabe. E percebe que muitas pessoas que passam pelo vale da morte, muitas pessoas quando estão ali numa mesa de cirurgia ou numa UTI, muitas pessoas que passaram pela, digamos, pela Covid-19, pessoas que eu já orei, já tive experiência com essas pessoas, estão vivas hoje, tiveram experiência com seus parentes ali, do lado ali na maca, e eu vi. Foi muito fantástico, não é? E pessoas também que passam por cirurgias cardíacas, tem parada cardíaca, morre, enfim, dá óbito, depois volta, sai do corpo, experiência quase morte, as EQMs, e elas veem coisas profundas e enfim, da espiritualidade. Só quem passa a saber o que é, ok? Enfim, isso não tem nada a ver com Satanás, com o demônio, com essas coisas todas que vocês criam, não é? Mas vamos lá. Só para destacar que essa manifestação, ou este fenômeno, não é? Este fenômeno que ocorreu com o Judas Matatias, garantiu a vitória dele, dos seus companheiros, amigos, irmãos, patrícios da comunidade judaica ali, não é? Contra um grande exército. Olha como isso é poderosíssimo quando você coloca na sua cabeça, na sua psique, na sua mente, a força, o desejo, quando você coloca dentro de você a perseverança de que tudo vai dar certo. Tô faltando com você, irmão, com o caso do meu avô. Um dia você conta. Não se preocupe. Mas vamos marcar e você vai contar. A gente bota esse texto outro dia. Tá bom, meu irmão? O irmão Rui Charles. Então, o poder de
uma experiência aqui dentro, e aqui não se trata de lavagem cerebral, não. Aqui se trata de confiança mesmo, certeza, porque ele teve a experiência. E por causa dessa experiência, com os espíritos de Onias e de Jeremias, ele se transformou. Ele não viu mais o poder dos elefantes, do Império Grego, a quantidade de homens fortes, poderosos, musculosos, espada, com tigres ou leões, enfim, ele não viu nada disso. Ele só viu que o Eterno, o Todo-Poderoso, estava com ele e que tudo ia dar certo. Olha o poder da crença, o poder da fé, sabe? Bom, esse período foi um período muito triste, devastador para Israel. Mataram um sacerdote, um levita, entraram no templo, ofereceram uma porca no lugar sagrado, destruíram todo o altar, etc. Só para você ter uma ideia do que o Antíoco Epífanes ele fez. Você sabe o que ele fez? Deixa eu colocar assim porque está me incomodando. O Antíoco Epífanes, ele pegava pessoas aqui ó, com controle, tá? Então vamos supor que isso daqui é uma lança de ferro. E aqui é uma pessoa. Ele pegava essa lança de ferro, enfiava por baixo, pelas partes íntimas do homem ou da mulher, e ia rasgando a pessoa viva até sair pela boca. Passava por todos os órgãos. Saía pelo pescoço ou pela boca. Depois feito isso, a pessoa viva ainda, aqueles que sobreviviam, ele dava um banho de piche nessa pessoa, melava essa pessoa toda de piche, e a pessoa ficava como se fosse um churrasco, né? Um churrasquinho ali na lança. Bom, feito isso, ele tacava fogo na pessoa viva. Muitas ruas de Jerusalém, na época do Império Grego e também Romano, lá para o finalzinho, né, depois que Cristo subiu aos céus, no final já do Império Romano, muitas pessoas, as ruas ficavam iluminadas à noite, não eram por postes, eram por tochas humanas. O muro que você vê de Jerusalém virou um muro que parecia uma churrasqueira, não é? Chamava-se empalamento. Muitas pessoas foram empaladas pelo Império Grego e também pelo Império Romano, para você ter uma ideia. Bom, mas Deus levantou Judas Matatias, na comunidade dos Macabeus, que se levantou contra o Império Grego e com a força de Deus, através dos mentores espirituais, Onias, sumo sacerdote, e Jeremias, todos os inimigos de Israel foram derrotados. E aí que acontece o milagre da Menorá, ou seja, a festa do Hanukkah. Vamos explicar sobre isso. Bom, assim que o povo de Deus retorna ao templo e o purifica e o restaura, no ato da dedicação, que é Hanukkah, ou seja, festa das velas, das luzes, ao acender a menorá. O que é a menorá? Eu trouxe um exemplo pequeno. A menorá é isso aqui. Isso aqui é uma menorá, com 7 braços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 braços. Essa aqui seria a menorá que estava lá dentro do templo, ok? E aqui coloca-se o azeite, ó, nos copinhos receptivos coloca o azeite aqui, ok? Para acender o fogo e iluminar o templo, porque Deus se fazia presente dentro do templo através da luz, do fogo aceso na menorá que não podia ser apagada nunca. Muito bem, o que acontece? Acontece que, como tudo foi destruído no templo, havia só uma botijazinha pequenininha, né, com o selo do sacerdote Gadol, que só ele poderia acender, e aquela quantidade que havia de azeite específico para isso, havia muito pouco. Mas
foram lá e colocaram na menorá para acender um desses copinhos aqui. Só daria para acender um dia, a quantidade que tinha era para um só um. Hanukkah, dedicação, festa das luzes e castiçal ou candelabro. Guarda bem isso. Candelabro, ok? Hanukkah, dedicação, luzes, fogo, presença de Deus. Acontece que eles acenderam um dia na reinauguração do templo. Ocorre que no outro dia, primeiro dia, durou esse durou, passou para esse, foram 8 dias de milagre, sem auxílio, reposição de azeite, porque não tinha das mãos humanas do sacerdote. Eis o milagre da Hanukkah. Durou 8 dias. E qual é o dia? O dia 25 de Kislev, ou o dia 25 de novembro para o começo de dezembro. Durou, o Senhor Deus sustentou durante 8 dias o azeite, o fogo e a luz dentro do templo, dizendo para eles, e para Judas Matatias, e para todo o povo de Israel: eu estou aqui com vocês, eu nunca abandonei vocês, eu estou com vocês o tempo todo. Muitas vezes, se você sofre e passa na vida, não é porque Deus te abandonou, não. O Eterno, o Senhor, o teu Espírito está conosco todos os dias, a todos os momentos. Mas nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, caminhar próprio. Nós decidimos e vamos e fazemos o que queremos. E aí nós precisamos pagar o preço daquilo. Tudo que se planta, se colhe. Quando você joga uma bolinha de tênis na parede, ela bate e volta. É a lei do retorno. Não significa que Deus está ausente, que Deus está punindo você, que Deus está matando você. Mas você está pagando por aquilo que você fez. Mas o Eterno sempre esteve ali com Israel. Foi necessário uma revelação, uma experiência espiritual com o Judas Matatias, para ele se revelar e dizer: eu estou com vocês. E o segundo milagre, que foi o milagre da Hanukkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Uma coisa é o candelabro, outra coisa é um outro castiçal que nós temos, de 8 braços, simbolizando os 8 dias da presença do fenômeno de Deus dentro do templo, aonde acendeu sozinho, aonde o azeite que era para durar um dia só, durou 8 dias sem intervenção humana. Por isso que é a festa de Hanukkah. Agora, essa festa de Hanukkah, você já entendeu o que é e o que aconteceu, não é? Nessa festa de Hanukkah, cada dia que é celebrado, come-se muito pão, massa frita, coisas gostosas, aquele pãozinho que se compra na padaria chamado sonho. Faz também brinquedos de peão com letras. Por quê? Porque naquele tempo, naquele momento, não é? Não podia se comemorar ainda, porque os gregos ainda estavam ali na região, e para educar as crianças no hebraico, não podia se ler mais a Torá. Então criaram peões, o peão que você joga assim, que ele gira na mesa, o brinquedinho peão que você joga, com letras hebraicas, para educá-las no hebraico. Enfim, e também nos 8 dias de Hanukkah, o que se faz? Dar-se presentes para as crianças. É um momento de alegria, confraternização, entretenimento, um momento de festa e de celebração pelo milagre da Hanukkah, pelo milagre da resposta da presença do Eterno
nas chamas do fogo dentro do templo, e também na menorá, e também no azeite que não se apagou. Olha só, eu quero ler uma coisa importante para você aqui. Deixa eu ver se eu acho Eclesiastes capítulo 9. Eu nem ia ler, mas me veio a inspiração de ler agora. Deixa eu ver se eu acho. Eclesiastes capítulo 9. Calma que tem mais coisa nessa live, hein? O negócio vai pegar. Olha, Eclesiastes capítulo 9. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ou capítulo 7, não é? Versículo 9. Deixa eu ver, cadê aqui? Tô achando aqui rapidinho, peraí. São, não lutes, não despreze. Cadê, meu Deus? Acho que é versículo 17. Deixa eu ver. Bom, o Eclesiastes vai dizer assim: vai, pois, come o teu pão, bebe o teu vinho e goze a vida com a tua mulher. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, e que os teus vestidos sejam alvos durante todos os dias da sua vida. Ou seja, uma vida limpa, uma vida de caráter. Correto? Uma vida limpa, sem sujeira, sem mancha, sem mácula. Um nome limpo. Um nome a zelar. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Ou seja, nunca falte a sustentação, o sustentáculo, o oráculo, a espiritualidade sobre a tua vida. Nunca perca a fé. O que mais tem hoje nas lives, nos canais de YouTube, é uns doutores mequetrefes aí tentando destruir e desconstruir a fé, a espiritualidade. Cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você ouve, porque eu vejo até irmãos aí já falando que Deus não existe, já falando que tudo é poesia, que nada é real, que nada é revelação, que isso não acontece, porque nunca viu, porque nunca aconteceu com ele, e isso, aquilo, outro, não é? A mesma resposta eu dou a resposta que Yeshua deu para Tomé. Tomé, quando viu Cristo ressuscitado, disse: Senhor meu e Deus meu, tocou nas mãos, na marca de Jesus, Senhor meu e Deus meu, e Jesus disse, e Yeshua disse: ué, porque você me vistes, tu cresces, Tomé? Só cresce e vê? Tem gente que eu não sei o que está fazendo na live, lendo Bíblia, falando de Deus, se não crê em Deus, se não crê nos textos, se não crê nas Escrituras, se não crê em nada. Vai fazer live para ateu então? Vai falar que Deus não existe, que Jesus nunca existiu, que nada existiu, que tudo é mentira? E as experiências ficam como? Não é? Eu sei o Deus que eu creio, eu sei a espiritualidade, eu sei as experiências que tive, e nenhuma delas foi para o mal, o diabo, o demônio, desviar as pessoas da fé, nada disso. Precisa ter maturidade espiritual. Precisa se ter comunhão com a espiritualidade. Vai indo na onda aí de uns tal de Miranda, vai indo na onda aí de Fábio Sabino, vai indo na onda desses caras aí, para vocês verem onde vocês vão parar. Vai lá. Vai ver a vida deles, como que é, de Antônio Miranda e de Fábio Sabino. Vai lá, vai ver as declarações do Fábio Sabino lá. Fazendo live, fumando pra caramba, bebendo conhaque pra caramba. Vai ver as lives do Fábio Sabino, as declarações dele, né? O tanto de tempo que ele usou droga e cocaína. Vai seguindo esses caras aí, que estão com sua parte neurológica, neurolinguística, tudo comprometida. Só querem monetização e grana. Por isso que eles não creem mais nada, não é? Mas você é livre, tá bom? Só espero que a sua fé não seja destruída. Bom, vamos lá. Assim que o povo de Deus retorna ao templo e o purifica, restaura, no ato da dedicação, que é Hanukkah, ou a festa das velas e das luzes,
Ao acender a menorá, o azeite que havia era suficiente para um dia. Milagrosamente, este azeite durou 8 dias, sem nenhuma intervenção humana. Sem que um sacerdote fosse lá e enchesse os recipientes da menorá, o candelabro do templo, que simbolizava a presença de Deus ali. Por isso que no tempo, na época de Moshe, na época do tabernáculo, da tenda do tabernáculo, na época do templo, nunca podia apagar a menorá, nunca podia apagar o altar. Tinha sempre que estar com fogo, com luz acesa, a menorá, que é o símbolo maior da presença de Deus. É esse símbolo aqui, não é esse símbolo aqui não, tá? O símbolo aqui do sionismo, né? Do prelado de Sião, não é esse símbolo não, ok? Símbolo maior do povo hebreu, do povo da Bíblia, é esse aqui, ó. É a menorá, ok? Muito bem. Este dia ficou conhecido como a festa da dedicação e a confirmação de que o Eterno estava ali mostrando e se revelando ao povo de Israel. Estou com vocês. Neste dia, a família se reúne, as crianças ganham presentes, come-se pães, doces, come o sonho da padaria. É uma festa, uma alegria semelhante ao Natal cristão. Mas o que mais me chama a atenção é que essa data é 25 de Kislev. Os dias a contar do dia 25 de novembro a dezembro. Mesmo Yeshua não tendo nascido em dezembro, quem escolheu essa data para comemorar teve uma sensibilidade muito espiritual. Independente do deusinho Mitra, sol, aquela coisa toda, etc. Sabe por quê? Porque em Apocalipse, capítulo 1, versículo 2 e versículo 13, vamos deixar um pouco de lado essa história, que nessa época do ano, toda vez vem a mesma chatice. Ai, o Jesus Mitra, ai, o Jesus 66, ai, o Jesus não sei o que da Igreja Católica, ai, o Jesus que nasceu, não nasceu, mas colocaram no dia 25, porque dia 25 nasceu o Deus Mitra, problema do Deus Mitra, problema do mitraísmo, problema do catolicismo, do panteísmo religioso daquela época. O que eu tenho a ver com isso? Aí você não vai comemorar porque um tal Deus Mitra que nunca existiu nasceu no dia 25. Pelo amor de Deus, gente, deixa de ser tapados, fanáticos, bitolados. Vamos fazer um pouco mais de união, de se abraçar, fazer o bem comum para os outros que precisam tanto de carinho, alento, amor, fraternidade, caridade nessa época do ano, o ano inteiro, mas nessa época do ano também é importante, tá bom? Então, olha só, por que é importante a gente parar e pensar, o começo disso, fazer uma ligação espiritual entre o Natal cristão e o Hanukkah. Hanukkah ocorreu um milagre, ok? No candelabro ou no castiçal, ok? Onde o próprio Deus, praticamente o Espírito de Deus, acendeu as luzes e alimentou o azeite em todos os recipientes aqui do candelabro do templo. Beleza? Quer saber a revelação agora entre o Yeshua, ou Jesus, celebrado no tal Natal, o nascimento? Lembra eu comecei lendo, eis que uma virgem ou uma jovem, o Senhor dará um sinal, eis que uma jovem ficará grávida e dará luz a um filho, o seu nome será Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Lembra quando eu li isso, Isaías? Lembra que eu li também Miqueias capítulo 5, que fala que tu, prata, Belém é prata, dentre as mais pequenas de Judá, de ti sairá, etc, etc, etc. Lembra?
O livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 e 13, vai nos dizer assim. Apocalipse 1, versículo 12. Va'efen lireot et hakol. Hamedaber elai vayechi bifenot vaeresheva menorot zahaf. Versículo 13. O Betoha Sheva, Hamenorot, Ben Adan, Demut Ben Adan, Lavush Meir, Verhagur Esol Zahav, Alibo. Que está dizendo assim, a visão de Yohanan, de João na ilha de Patmos. Então virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelos peitos com cinto de ouro. No meio dos 7 castiçais havia um semelhante ao Filho do Homem. Notaram que Yohanan, João, vê Yeshua localizado no centro, no meio e ao seu redor, como que submissos, ou confirmando a sua superioridade, 7 castiçais de ouro, representando os 7 Espíritos de Deus, a perfeição de Deus. Sabe por quê? Porque ele, Jesus, Yeshua, é o candelabro maior do templo. Ele é o Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico e não grego. Ele é a última letra do alfabeto hebraico, o Tav, o Aleph e o Tav. Eu sou o Aleph e o Tav, o princípio e o fim. Ele sempre esteve com o povo de Deus. Em Bereshit, em Gênesis, gente, isso é forte, capítulo 1, versículo 3. Lembra que o templo não poderia ficar no escuro. Lembra-se que o fenômeno da menorá foi acender. Não é acender de subir, é acender fogo, de acender ali o azeite, a lâmpada da menorá. Acendeu com azeite, a luz. Em Bereshit, em Gênesis 1, 3. Nós sabemos que Yeshua disse, eu sou o Aleph e o Tav, o princípio e o fim. Gênesis 1, 3 diz, Vayomer Elohim, Yeh Or, e disse Deus, haja luz. Or Vayer, Ri, houve luz. Ele é o princípio e o fim, ele estava na criação. No Evangelho de João 8,12, no Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, ele, Yeshua, Jesus, diz assim, Vai Yosef Yeshua, vai Yedaber, Alechem Lemor, Ani Or Haolam, eu sou a luz do mundo, Haroler Kal Haroler Ahari Lo, Itekalecha, Barasecha, Orkin, Rashain, Yerielo. Ou seja, olha o que Jesus está dizendo bem no dia lá em Jerusalém, no templo. Ele sai do templo e está comemorando a festa do Hanukkah, a festa das velas, das luzes,
a festa do candelabro, do azeite que durou, do fogo que acendeu por Deus, no candelabro do templo. Jesus está dizendo isso, e ele sai do templo, joga ele numa situação onde uma mulher ia entrar em trevas, de apedrejamento pela lei, e ele não condena a mulher, ele salva a mulher, e dá uma lapada de Bíblia, de lei neles. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí ele diz, falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo, Ani or, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sabe por quê? Sabe por que Jesus, e esse dia era o dia de Hanukkah, 25 de Kislev, ele estava no templo, o candelabro vivo de Deus, Yeshua, dentro do templo, como luz, sai do templo e ilumina a vida da mulher, que em trevas de pecado, sim, ia ser destruída ali. Mas ele é o candelabro, ele é a luz, ele está presente para perdoar, com o seu amor e com a sua misericórdia, para nos iluminar, para nos também passar dos seus recipientes, passar para nós também, porque nós também somos candelabros, somos também lamparinas, somos objetos, utensílios para iluminar a nós mesmos e iluminarmos a vida das pessoas desse mundo. Sabe por que Jesus se revelou como a luz do mundo? Aqui? Porque justamente neste dia, Israel, Jerusalém, estava comemorando a festa do Hanukkah, a dedicação das luzes, do templo, as luzes da menorá. Nós tiramos dessa palavra de hoje, dessa revelação, que nunca estamos sós, a sós nesta vida. Por mais difícil que seja a luta nesta vida, nós nunca devemos perder a esperança, a fé e estarmos ligados com a espiritualidade. Tem que ficar ligado para saber, naquele dia, naquela hora, naquele momento, se você pode falar isso, você pode ver, ouvir, participar, ir em tal lugar, e estar ligado, porque eles dão as direções para a gente, eles dão sinais. Por mais numerosos e fortes que sejam os seus inimigos ou os ataques, sejam eles psicológicos, emocionais, mentais, físicos, biológicos, sejam eles através de pessoas, família, colegas, amigos, empresa. Olha, se eu contar para você os ataques que eu tenho sofrido, tenho me decepcionado muito, até com colegas e com amigos, que para mim foi um presente que Deus me deu, um irmão meu. Se você soubesse como me decepcionei por esses dias. Parente então nem se fala. Colegas de trabalho então, meu Deus, como eu tenho sido atacado durante esses meses. Não é brincadeira, não é fácil. Mas precisamos estar ligados, né, no prumo, como dizem os pentecostais, na fiação, para não recebermos mensagens erradas, comunicação errada, não recebemos um choque, aí uma explosão, um curto-circuito de fios errados, de fios fora da medida, não é? Com polegada inferior, pode causar uma confusão, essa mania de fazer aquela bagunça de fio de qualquer jeito, dá um curto-circuito, uma explosão. Mas se você estiver ligado direitinho na fiação do Espírito Santo, você não recebe mensagem de engano. E ele não deixa você ser enganado. E ele não deixa você ser destruído.
estamos ligados com a espiritualidade. Por mais numerosas hipóteses que sejam o nosso inimigo, como os Antíocos, os Nicanores, que vieram com muita força para destruir, matar a muitos, até zombarem e desrespeitarem do templo da fé do povo de Deus. Mas Judas Matatias e sua família e amigos dos Macabeus não perderam a fé e venceram os seus mais poderosos inimigos, que eram aos olhos humanos impossíveis de derrotar. Mas Deus se fez presente e com os anjos, mentores espirituais e os auxiliares, com o esforço das experiências e vivências espirituais, mensagens e promessas. E logo que a batalha terminou, o templo foi purificado e restaurado, e o Senhor Adonai se fez presente na menorá através do milagre do azeite. Era para durar um dia só de luz, mas durou 8 dias. E Yeshua disse: não se pega uma lamparina e a coloca debaixo da mesa. Você é uma lamparina de Deus. Você também é um castiçal de Deus. Você também é um candelabro de Deus. Uma menorá de Deus, viva. Talvez a sua luz, o seu azeite, o seu combustível, a sua energia, sua expectativa, suas emoções, seus sentimentos estão um pouquinho baixo, no limite. Mas você está aí agora, durando, me assistindo, me vendo, me ouvindo. Sabe por quê? Porque o Eterno ainda não ordenou o apagar de suas luzes. Porque o Eterno ainda não te chamou, não é a data, a hora de você partir dessa vida. Por isso que você está aí, já passou por altos e baixos, acidentes, balas perdidas, doenças, mas você está aí. Decepções na vida, mas você está aí em pé, mesmo fraquinho, quase perdendo a fé. Mas o restinho de azeite que está dentro de você vai multiplicar pelo poder sobrenatural de Deus. E a sua vida vai se relevar, se destacar poderosamente. Porque o Eterno ainda não ordenou te apagar. Ele mantém o seu azeite, a sua vida, a sua energia, a sua luz, porque você tem muitas vidas e muitas casas para iluminar e para aquecer. Não se preocupe, você e eu estamos aqui vivos só por um milagre também. Então não deixe ninguém apagar a sua luz. Por mais forte e difícil que seja, não deixe. Lute, zele e proteja sua luz, a sua fé, a sua espiritualidade. E você mesmo, não se apague. Não deixe suas decepções, ataques, frustrações, traições apagar você. Seja ela no âmbito conjugal, seja no âmbito emocional, no âmbito profissional. Olha que eu sei o que é isso. Mês passado eu passei por uma traição no meu trabalho. Foi feio, foi ferrenho o negócio. Mas eu estou aqui. E estou trabalhando pela misericórdia de Deus. Se não fosse Deus ter revelado para a empresa, só Deus ter revelado para a empresa, olha, isso é mentira. Não, não é isso. Deus é bom demais. Nós é que não somos visionários o suficiente para ver. Não ouvimos direito, não vemos direito, não percebemos direito o agir dele, a presença dele perto de nós, não é? Ataques e traições apagaram você. Também sofri, digamos, uma traição, uma falsidade, um melhor amigo,
deixou-se influenciar por uma pessoa que tem grana, e o bem aqui não tem a grana que você imagina, mas o bem tem a riqueza espiritual, tem um coração de amigo, um coração psicológico para ouvir, para você chorar, para ele entender, orar, te dar um aconselhamento, uma palavra. Mas o meu melhor amigo que eu achava, preferiu uma pessoa que tem grana, dinheiro. Dinheiro a pessoa tem. Então a pessoa ficou mais importante para ele do que o irmão bem. Mas está tudo certo. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, meu amigo. Que Deus te ilumine e livre você de toda cilada, todo mal. Cuidado. Correndo atrás de gente que tem grana e tem dinheiro. Não se iluda. Viu? Mas enfim. Olha. Não deixe nada disso apagar você. Lembre-se, Yeshua, Jesus está com você. Ele é o Senhor que emana luz e fogo para os 7 espíritos ou candelabros de Deus. Ele é o princípio e o fim. Ele é a luz. E ele disse, vós sois a luz do mundo. Esse ano foi e está sendo difícil, mas você está aí e tudo vai melhorar, tudo vai mudar. Feliz Natal, feliz Nascimento, feliz Hanukkah, feliz dedicação, a luz, a alegria, a paz na sua vida. Natal significa nascimento. Os cristãos celebram o nascimento de Yeshua. Mas eu gostaria de dizer para você que a maior e melhor comemoração desse Natal não é lembrar que Jesus nasceu, mas é você tentar renascer dentro de você. Renasça. Pega aí e faça uma retrospectiva da sua vida até agora, dos erros, dos péssimos hábitos, das péssimas condutas, dos defeitos, dos deslizes que você cometeu, que não valeu a pena, que te machucou, que criou estigmas, cicatrizes, feridas que não fecham, que você machucou e magoou pessoas, a natureza, o eu, lembra do eu? Negue-se a si mesmo. Renasça você. Comemore o seu renascimento a partir de hoje. Que o Natal tenha esse sentido de você renascer. Renascer em Cristo, renascer em Jesus, em ser uma pessoa melhor para si mesma, para Deus e principalmente para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, para os seus colegas, para os seus amigos e até para os seus inimigos. Para toda a sua vida plena, renasça uma pessoa melhor. Evolua nessa escala da humanidade, nessa dimensão chamada planeta Terra. E o Hanukkah é a festa que comemora a vitória da luz sobre as trevas. Esse é o sentido do Hanukkah. Festeje, a partir de agora, que a luz de Deus, que a inteligência, a intelectualidade, a sabedoria, tanto do homem quanto divina, espiritual, seja a tua luz, teu guia, que a sabedoria espiritual, psíquica, mental, psicológica, ilumine a sua vida, que você vença as trevas da ignorância, que você vença a escuridão de não enxergar, que os vícios e as drogas te matam, que a falsidade faz você perder pessoas, que a traição, que tudo que é de ruim deve ser retirado da sua mente. Quando nós acendemos a luz em nossa casa, a barata corre. Na noite, no meio da mata, se você liga a lanterna forte, o morcego corre. Os animais se escondem, os animais peçonhentos. A luz os incomoda, porque são gotígonos, são das trevas, são da noite.
Permita, pela palavra, que o Espírito Santo ilumine a sua mente, você possa ver aonde você está em trevas ainda. Deixe o Espírito Santo chegar nesse recôndito aí, nesse quarto, nessa alcova, nesse lugarzinho escondido dentro de você, iluminar para que o que for de mal, de ruim, saia da sua vida. E você entre um ano, nem precisa chegar na virada agora, no dia 31, mas que você se ilumine a partir de agora. O Natal não é só o presente, roupa nova, batom, maquiagem. O Natal não é só roupa bonita, o Natal não é só o melhor perfume, não são presentes. O Natal não é só o peru na mesa, o Chester, não é só a mesa farta, nada disso. Natal é muito mais do que isso. Natal é uma força espiritual, é um renascimento de cada um de nós. E a Hanukkah nos ensina isso. Também, na Hanukkah, é lembrar de que Deus está conosco a todos os momentos da nossa vida. E no momento mais difícil, Ele se faz presente, se faz forte, dá sinais, manda mensagem e acende a luz. Deixa Deus acender você. Deixa que essa Hanukkah seja poderosa na sua vida, somando com o nascimento de Yeshua. Ele é a luz do mundo, Ele é a luz, o fogo do castiçal, do candelabro do templo. Ele é a presença viva de Deus em nós, aqui dentro da nossa mente e nosso coração. Que o Eterno te abençoe poderosamente. Eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Comece a brilhar. Eu sei que está pouquinho aí de fé, está um pouquinho, sofrimento é muito grande. Se eu te contar para você como eu estou, então, você vai falar, como que ele pode estar na live falando tudo isso? Porque o pouquinho de Deus dentro de mim me sustenta o azeite. E aí, cada dia que passa, ele vai enchendo um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, até que todas as lamparinas estejam acesas, representando a presença, o ruá, a energia, a força de Deus dentro da minha vida. E assim também será, vai ser na sua vida, se você crer, a partir de agora. Esquece os problemas. Receba luz para resolvê-los. Esqueça o apoio dos outros. Não se iluda. Esqueça apoio de amigo, de colega. Não confie. Confie no Eterno. Confie em Deus. Está difícil? Para Judas Matatias, o povo de Israel também estava difícil há 200 anos antes de Jesus vir ao mundo. Judas Matatias só tinha uma opção. Ou crer, ou crer. Desistir nunca. Crer. Ele creu no Todo-Poderoso. E ele e os seus aliados venceram um grande e poderoso exército. Por que você não pode vencer? Às vezes, o inimigo pode ser grande e poderoso, porque você o vê assim. Às vezes, ele não passa de um fantasminha na sua cabeça. Às vezes, você encará-lo de frente, parar de ser covarde, parar de ser submisso demais, calmo demais. Se você encarar ele e combater, você vai ver que ele é desse tamanhozinho. Ele não é isso, não. Ele é isso daqui. Mensagem de final de ano. Tenha coragem. Feliz Natal para você. Feliz Hanukkah. Feliz vitória da luz sobre as trevas. E ano novo não é do dia 31 para o dia 1º de dezembro, não. Tá? O ano novo de todo mundo começa, deve ser inaugurado, deve ser celebrado quando você faz aniversário. Porque você venceu 365 dias de vida sobre esse mundo, que é uma batalha, que é um inferno. De desgraça, de morte, de furto, de roubo, de bala perdida, de acidente, etc. Você venceu. 365 dias. O ano novo se comemora no dia que você nasceu, na sua data. O resto é apenas festa mesmo, comercial, para final de ano.
Portanto, que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus ilumine a sua vida. Obrigado por estar comigo. E eu estou chegando a 811 inscritos no meu canal do YouTube. Se você puder me ajudar, compartilhe lá, inscreva-se no canal do YouTube e compartilhe o máximo que você puder, tá bom? Assista o máximo que você puder, ok? Porque as horas assistidas também são importantes, ok? Para o algoritmo lá da plataforma. E dê o seu positivo lá, aperta o sininho, inscreva-se lá. Reflexões da Alma. E eu vou colocar essa live lá agora, no meu canal do YouTube, porque daqui a pouco eu tenho que me preparar, porque eu vou trabalhar como você trabalha. Registrado, ok? Shalom, excelente final de semana para você. Shabbat Tov, excelente semana. Que Deus, o Eterno, te abençoe. Que essa mensagem possa ter ensinado alguma coisa para você no campo espiritual. A paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs evangélicos. Deus vos abençoe. Obrigado pelos grupos estarem me aceitando, entendendo a visão e a mensagem. Tá bom? Shalom. Muito obrigado, irmão Rui Charles. Depois eu vou dar uma olhadinha, porque aqui eu não consigo ver na participação aí. Até a próxima.